trazer um jogador do nível do Léo Ortiz qualificará bastante o elenco do Flamengo para disputar essas competições. E um jogador é um zagueiro com uma característica que os outros não têm. Tem bom passe? O Fabrício Bruno tem, mas ele é melhor como marcador. Desarmando. Só que o Ortiz é uma qualificação do passe acima do que esses dois têm hoje. Quase um meia como zagueiro, né? Mal comparando, né? É como se fosse O Flamengo, para 2024, né, estipulou um orçamento de 160 milhões de reais, né, para poder contratar visando temporada 2024. E De La Cruz e Léo Ortiz, né, já são jogadores encaminhados para a contratação, né? De La Cruz vai custar mais ou menos 80 milhões à vista, né? E o Léo Ortiz aí na faixa de 34, 35 milhões, né? Então, somando os dois já dá 115. Vai sobrar 45 milhões de reais. Qual jogador você iria trazer para o Flamengo e qual posição também, né? Então, eu acho que uma lateral direita aí, acho que é uma lateral direita que é muito importante. O Flamengo precisa sim focar, principalmente na lateral direita e esquerda também, né? Lembrando que o Felipe Luiz se aposentou, então a gente só temos o Ayrton Lucas nessa posição, né? Então é aquilo. 160 milhões parece muito, mas só o De La Cruz já vai comer metade. Mas deixa a tua opinião aí. O seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar as notificações, isso que é importante. E vambora com mais um vídeo de créditos. ESPN Brasil, vambora! Todo mundo que não acredita. Flamengo? Olha aqui, ó. Flamengo, de tanta gente. Você ficou surpreso? Fiquei. É, né? Não precisa? Não, assim, precisar, Abel, precisa. Mas, nossa, uma necessidade e tal. Não... Flamengo de tanta gente. Vamos, City. E quer virar também o Flamengo de De La Cruz e de Léo Ortiz. O Léo Ortiz jogou com o Fabrício Bruno, não jogou? Jogou. No Red Bull Bragantino? Jogou. E também foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. O Flamengo precisa de um zagueiro? O Léo Ortiz seria uma boa? Lembrando que ele tem contrato ainda com o Bragantino. Ó, vamos dar uma olhadinha na tela. Ele tem contrato ainda com o Bragantino, o Flamengo teria que pagar aí a multa rescisória. Tem dinheiro, Abel. Tem dinheiro, né? Dinheiro não é problema, é isso? O Bragantino ou o Flamengo? Dinheiro na mão é Os dois têm dinheiro, voz. mas o Flamengo também tem. O Flamengo tem condições de investir, sim. O Flamengo deve investir em Léo Ortiz? Temos uma comparação com os titulares rubro-negros. O Léo Ortiz jogou 20 jogos, aí tem a média de desarmes, quase 1. Rebatidas por jogo e interceptações. Fabrício Bruno jogou muito mais. E o Léo Pereira, mais quantidade de jogos mesmo, né? 34 jogos. E o Léo Pereira, que jogaram muito bem os dois nessa temporada, né? Eu acho que, foi, na minha opinião... O Flamengo foi atrapalhado muitas vezes por um sistema defensivo que não deixava exposta a zaga. Deixava exposta a zaga, mas os dois individualmente, eu pelo menos, gostei do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Sim, muito bons zagueiros os dois, muito bons. Vai renovar? Não. Eu acho que não. Tem que Pablo. repor. De qualquer maneira, e tem o Pablo. E você mesmo Precisa falou, mais um, né? você defende... Não, o Eugênio defende que o Flamengo contrate um time aqui. Não. O Eugênio tá exagerando um pouquinho. Ele falou que o Flamengo tem que ter 2 times, não é isso? Não, mas já tem, Eugênio. Mas pode melhorar. Sempre pode melhorar. Abel, Prates, quando você tem a possibilidade econômica que o Flamengo tem, a pressão, a cobrança por títulos, vamos lembrar, o Flamengo está terminando 23 sem ganhar nada. Zerado. E é disparado o maior orçamento do futebol brasileiro. O Flamengo tem obrigação de ano que vem dar uma resposta à sua torcida. Ou não? Esse é um ano horroroso para o Flamengo, não ganhou nada. Horroroso? Disputou 10 competições, sei lá. Puxa vida. Não é um ano horroroso para o Flamengo? Nem Taça Guanabara. Gente, vamos olhar a realidade do time, do que ele vem conquistando. Olha só, o ano que vem promete. Vamos ver aí, Abel. Receita prevista pelo É que esse também prometia, né, Prates? Bastante. Mais de 1 bilhão, professor Celso. Olha lá a realidade. 1 bilhão de Sem reais. contar negociações de jogadores, hein? 1 bilhão de reais em É disso que eu tô falando, gente. Obrigado, produção. É isso. Proposta para contratações, 160 milhões. Previsão em vendas, 106 milhões. O Flamengo gasta atualmente cerca de 25 milhões mensais em folha salarial. Tem dinheiro sobrando aí. Então, precisa dar uma resposta dentro do campo para a torcida. E aí, você vai fazer um planejamento de temporada para jogar várias competições em paralelo. E eu defendo já há algum tempo que o Flamengo tenha 2 equipes. Uma para disputar Copas, outra para disputar o campeonato de pontos corridos.
E para que você tenha duas equipes em condições de ganhar tudo, você precisa buscar cada vez mais qualidade para o seu elenco. Tem que ter dois times. E dois times ainda com peças de reposição para esses dois times. Então, trazer um jogador do nível do Léo Ortiz qualificará bastante o elenco do Flamengo para disputar essas competições. E um jogador é um zagueiro com uma característica que os outros não têm. Tem bom passe? O Fabrício Bruno tem, mas ele é melhor como marcador. Desarmando, bola aérea. Muito bom zagueiro. Zagueiro. O Red Bull Bragantino, o que Léo não é... Pereira passa bem a bola, aparece na área para cabecear e tal. Só que o Ortiz é uma qualificação do passe acima do que esses dois têm hoje. Quase um meia como zagueiro, né? Mal comparando, né? É como se fosse um camisa 10 Assina como embaixo. zagueiro. Obrigado, Eugênio. Da sua definição. Eu estou perdendo tempo aqui falando o Prat, define uma frase. Não. É outro nível. Beijo pra você, professor. O Red Bull Bragantino, que não é bobo nem nada, que acho que tem essa filosofia também de investir e depois ganhar em cima, né? Claro. Ele pede 6 milhões e meio de euros. Cerca de 34 milhões de reais, um pouco mais do que isso. Tem que fazer direito essa conta aí, porque o Flamengo falou de 160 para... 160 a gente viu ali. Só o De La Cruz vai custar quanto? 80, não é? Contratado o De La Cruz, é contratado. Então, mas vamos supor, só o De La Cruz vai morder metade disso aí. Então tem que fazer essa conta. Eu gosto da ideia do Léo Ortiz, não só pela qualificação, mas é uma questão matemática. O Flamengo já perdeu um zagueiro, que é o Rodrigo Caio. Talvez perca o outro, que é o Davi Luiz. Então é uma posição que tem que trazer gente mesmo. Agora tem que equacionar esses valores aí. Se só o De La Cruz morder metade do orçamento que tem para comprar, precisa ver se dá para pagar o que o Red Bull está querendo. Mas vale pagar isso pelo De La Cruz? Não tendo, e o Flamengo tem. Então. Mas aí você já fechou, já não pode mais trazer tanto reforço assim. Mas o Flamengo precisa de tanto assim? O Eugênio acho que sim. O Eugênio acho que sim. Pegou no teu pé, Eugênio. Reforçar o que já é forte. Precisa tanto assim, Eugênio? Vai depender do movimento, do mercado. Vai depender do movimento. Que posições o Flamengo precisa? Reposição. Ah, você falou atacante. Ele falou atacante ontem. Centroavante. Centroavante. Mais especificamente um camisa 9, não era Mas isso? Um ou dois. Dois? Ô, Eugênio, a gente tá no ar. E aí, com Pedro e Gabigol? Pera um pouquinho. Pedro e Gabigol precisa de dois? A gente tá no ar, o Natal não chegou ainda. O elenco do Flamengo é muito bom. O Flamengo não foi um bom menino esse ano. Dois centroavantes. Papai Noel não vai Aí, Eugênio. O cara tá falando de Natal. Aqui, não é do Flamengo contratar dois Benzemais amanhã. Não é isso. Jogadores jovens, com potencial a desenvolver, que possam entrar eventualmente em caso de uma lesão do Pedro ou do Gabigol, né, ou de uma suspensão, ou de uma convocação para a seleção brasileira. E aí você, tenho aqui um reserva no banco que vai dar alguma resposta, que tem a ambição de crescer, de fazer gols e tal. E esses que o Palmeiras traz para o comando do ataque? Tirou da minha boca. Esses que o Palmeiras traz. Com todo o respeito ao jogador que tem respondido, por exemplo, um Breno Lopes. Que quando entra não é um super craque, mas ajuda muito. Um ano como titular. Não ajuda? Justo. Faz os golzinhos dele. E não vem dizer que foi só o gol, entre aspas, o gol da final da Libertadores. Esse brasileiro, ele fez gols importantes. O exemplo, o Breno Lopes é o nome, mas é um exemplo que eu passei aqui ontem, ou anteontem, quando defendi essa tese, foi o Rodrigo Muniz. Que está na Inglaterra. Que está na Inglaterra. E, aliás, interessa para voltar ao Brasil. Tem clubes aí atrás do Rodrigo Muniz. No caso, ele era da base. Não sei, porque o último centroavante que apareceu na base do Flamengo não deu a resposta. Foi o Mateusão. O Mateusão não deu a resposta que o Rodrigo Muniz dava. Então, não sei se tem outro no Flamengo que possa ser um jogador... precisou aqui para jogar... Faltou alguém, joga segundo tempo aqui, machucou. Entra aqui um centroavante que a bola bateu no pé dele e vai sair jogo. É isso que eu estou propondo, que o Flamengo tem essas alternativas, essas possibilidades, pensando no tamanho, no peso que o Flamengo tem no mercado brasileiro e sul-americano hoje. É o time com maior capacidade de investimento. As laterais, porque também a gente falou que perdeu o Rodrigo Caio, perdeu o Felipe Luiz. A lateral direita não tem propriamente um dono.
Né? Tem garotos ali, mas não Mas tem. é difícil quantos contratar ali? para lateral direito. Uma posição difícil. O Pearol que é o Varela pro ano que vem para É a jogar mais Libertadores. difícil Não só o posição Pearol, do outros futebol. clubes Vê se querem. vai ser campeão uruguaio primeiro, né, Eugênio? Hã? Tem que Não, ver mas se já vai está na ter Libertadores. Não, eu sei, mas... Na fase de grupos. Espera um pouquinho. Campeão uruguai é uma coisa, vice-campeão uruguai é outra Não, coisa. mas já está na Isso fase. eu sei, Vai da jogar Feira, fase de já grupos sei. da Libertadores. O Varela é um jogador que tem mercado fora do Brasil e eu acho que ele não deve ficar no Flamengo. Mas é difícil contratar um lateral direito. Muito. A posição é difícil. E O lateral oposição. esquerdo vai perder o Felipe Luiz. Vai precisar repor. Tem que ter um outro bom lateral esquerdo. Não é um jogador mais ou menos. Tem que ter um jogador do nível Flamengo para lateral esquerda. Para ser reserva do Ayrton Lucas. Palmeiras é o único time do país que tem 2 laterais direitos confiáveis. Sim. Os outros não têm. Mal O tem Tite um. quer um ponta-direita. Tem que trazer um ponta-direita. Luiz Araújo mais um. E aí vai. É claro, adaptações acontecem durante os jogos. Claro. Você pode tirar um jogador daqui. Bruno Henrique quebrar um joga galho do lado aqui, direito. puxa de lá, o Gerson quebra um galho. O Gerson joga. É o Coringa. Em O várias Adílio dos posições do meio tempos de campo. modernos. Pelo menos resolveu a O Gerson é o volância. Coringa, é o Vamos Gerson. terminar mesmo. Volante tem. Muito bem, Vene Casagrande, tem drone, essa novela De La Cruz, ela acompanha você na história deste programa, Que bom. não é? Porque há quanto tempo essa novela acontece? Vou te falar que Um eu já ano. vi novela mais demorada no Flamengo, mas essa de fato está demorando também, desde a última janela de transferência. Mas, pelo que tudo indica, essa novela vai ter um desfecho nessa janela e positivo para a torcida do Flamengo. Que Ele espera vem? tanto. Eu acho muito pouco provável que ele não seja contratado dessa vez. Por quê? Inclusive, isso vale a pena mencionar. Ontem, se eu não me engano, o técnico do River Plate deu uma entrevista coletiva ele falando. Demichelis. Exatamente. O Que que tem ele um fala? acordo já para o De La Cruz sair nessa janela de transferência. E esse acordo envolve o seguinte: na última janela ele queria muito sair, deixar o River Plate e fechar com o Flamengo. O River Plate virou para ele e falou: olha só, nesse momento a gente não quer fazer esse negócio, a gente pode fazer na próxima janela de transferência. Entendemos que o seu ciclo está chegando ao fim, só que na próxima janela de transferência a gente volta a conversar. Então esse acordo existe com o jogador e também com o Liverpool do Uruguai, que tem 50% dos direitos econômicos desse atleta. Então, assim, dificilmente ele não será contratado pelo Flamengo, porque ele continua dizendo sim ao Flamengo, e aí é questão de tempo, no meu entendimento, pelo que eu converso com as pessoas envolvidas nessa negociação. Pedrosa, quem é De La Cruz? Para o nosso telespectador que não conhece, ou telespectadora, saber quem é esse jogador. De La Cruz é um meia do River Plate que faz várias funções, pode fazer 3 funções no meio campo, já frequenta a seleção uruguaia há um tempo, ele inclusive é jogador de Copa do Mundo, disputou inclusive posição com o próprio Arrascaeta do Flamengo, e é um cara que no futebol sul-americano ele sobra. É um cara que na verdade até me espanta dele não ter ido para a Europa, porque potencial para isso ele tinha. No Flamengo vai cair como uma luva, vai cair como um cara que vai disputar uma vaga no time titular. É um jogador extremamente veloz, que tem bom chute, tem bom passe. Como eu disse, taticamente é muito inteligente. Então é um reforço de peso para o Flamengo. Vaga E de quem? só complementando o que o Vene falou, é um acordo para vender. Eles têm que vender. O que o Demichelis falou a gente está torcendo para que ninguém venha. Mas se o Flamengo vier, tem que vender. Na verdade, esse ninguém vem já foi, né? Porque o Flamengo já está lá desde a última Algum janela de tempo. transferência. Exato. Já está sinalizando o que quer e tem grana, né? E de maneira Mas é o que? Negócio de estratégica. Pix? E de Eles maneira- querem negócio de Pix? Não, na verdade eles querem a multa rescisória, o valor da multa rescisória. O Flamengo já admite pagar o valor da multa rescisória, que é 16 milhões de dólares. Só? Eu, particularmente, Só isso. eu acho um investimento super ok num jogador de seleção uruguaia. Eu gosto disso. E de maneira estratégica, o Marcos Braz vem mantendo contato com esse jogador desde a última janela de transferência. Qual é o receio dele? Chegar a um outro time, entrar na frente do Flamengo e aí apresentar um projeto melhor. Só que o De La Cruz, sempre que conversa com o Flamengo, com os empresários dele, fala: não, eu quero o Flamengo. Inclusive o Arrascaeta tem ajudado nessa negociação, porque eles são amigos pessoais, assim, de fato, sabe? Então eu acho que assim, é questão de tempo ele ser contratado e pra mim seria um baita reforço nessa janela. Eu acho que não é bom. Não, eu também acho que Por mim, o talvez... Flamengo podia focar em outro jogador. Tem Perfeito. tanta gente boa aí. Toda hora esse De La Cruz. Eu acho que ele joga mais ou menos. Eu, Fernanda, não traria. Já falei, De La Cruz bom é o cantor. Olha aqui, ele entra. Se ele vier, joga no lugar de quem hoje no Flamengo? Nas 3 posições do meio campo. Ele só não joga de primeiro volante. Se ele quiser jogar de segunda, ele joga. Se ele quiser jogar de meia, ele joga. Se você quiser improvisá-lo em uma das pontas, ele joga também. Tá mas ruim ele, hein? mas a posição de origem dele é esse meia mais armador, que faz uma recomposição muito grande no meio campo. Eu diria que ele é um meio campista. Ô, Vene...
Então, é isso aí, nação. E eu vou te falar uma coisa. Com a chegada, possivelmente chegada, do Léo Ortiz no Flamengo, eu acho que sim, é um zagueiro extra classe, um zagueiro muito bom, tem uma saída de jogo muito bom. É um capitão, né? Era capitão do Bragantino aí, tem uma liderança muito boa. Ele, pra mim, ele se assemelha muito ao Rodrigo Caio, né? No estilo de jogo, na condição da bola, um jogador muito bom tecnicamente, né? Ele chegando no elenco do Flamengo, eu acho que sim, na minha visão, se torna o zagueiro mais técnico desse time. E vamos ver ele chegando, né, o que o Tite vai armar. Vai botar ele como titular. Obviamente que ele vai chegar sendo reserva para compor o elenco, mas conforme o tempo for passando, ele acho que sim, na minha visão, ele consegue sim pegar essa vaga de titular, né? E o De La Cruz, sem comentários, né? Só falta o Flamengo pagar a multa. O Flamengo está resolvendo alguns detalhes antes de efetivamente comprar o De La Cruz, né? Isso que eu vi no Globo Esporte. Só tá faltando alguns mínimos detalhes aí, burocráticos, para o Flamengo efetivamente pagar a multa e ter o De La Cruz em definitivo por 5 temporadas, né? Mas deixa a tua opinião aí. Se, na tua opinião, o Léo Ortiz, ele já chega como titular, já tem tamanho para ser titular, ou ele é banco e conforme o tempo for passando, ele vai adquirindo sua vaga de titular, né? Deixa a tua opinião, o seu like também ajuda demais. E é isso aí. O seu comentário também, seu comentário ajuda. Vambora?